Olá, queridos! Parabéns por terem dedicado uma parte do seu tempo para meditar na palavra do Senhor. Nós estamos no caminho certo. E o texto de hoje está em Mateus, capítulo 8, versículo 10, que diz assim: Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E essa parte de Mateus conta pra gente a história de um centurião. Centurião era um oficial militar. E esse centurião, ele tinha um criado que estava sofrendo horrivelmente. E por isso o centurião foi até Jesus e pediu a Jesus que curasse esse criado que estava na casa dele. E aí Jesus se dispôs a ir até a casa do centurião, mas na mesma hora o centurião negou, falando para Jesus que não era digno de que Jesus entrasse na casa dele, mas que era para Jesus mandar com uma palavra para que o rapaz fosse curado. O centurião reconheceu a autoridade de Jesus e de que com apenas uma palavra que ele liberasse, o criado seria curado lá na casa dele. E aí, diante dessa atitude, Jesus ficou admirado com a fé desse centurião. E aí ele disse para todo mundo ouvir: nem mesmo em Israel, que era o povo de Deus, Jesus tinha achado uma fé como a do centurião. Tamanha era a fé dele. E aí, seguindo a história, a gente vê que na mesma hora em que Jesus liberou a palavra, o servo foi curado lá na casa do centurião. Porque realmente a autoridade de Jesus, ela não está limitada a espaço e nem mesmo ao tempo. E em contraste com essa história de uma fé que admirou Jesus, um pouco depois disso, Jesus estava no barco com alguns discípulos e veio uma tempestade. O mar estava agitado, aquela ventania, aquela loucura toda, os discípulos morrendo de medo porque achavam que iam morrer e Jesus dormindo ali no barco. E aí eles acordam Jesus e diziam para ele: Mestre, não se importa que a gente morra? Tá acontecendo essa tempestade aqui, o Senhor tá aí dormindo. E Jesus levantou e acalmou a tempestade, acalmou o mar, tudo voltou ao normal, se fez aquela grande bonança. E Jesus disse para eles: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Então aqui a gente vê um contraste. Um centurião que não era nem mesmo fazia parte do povo de Deus, que tinha uma fé grande, que admirava Jesus, e os discípulos dele, que estavam ali sempre do ladinho dele, sempre vendo os milagres que ele fazia, e no momento em que foi necessário fé da parte deles, não houve, né? Jesus diz para eles: homens de pequena fé. E lá em Romanos capítulo 12, versículo 3, diz pra gente que foi dado para cada um uma medida de fé. E isso explica o fato de o centurião ter uma fé grande e os discípulos terem uma fé pequena, porque a cada um foi dado uma medida de fé. E aí Jesus está sempre encorajando a gente, né, a ter fé, a exercitar a nossa fé, a fazer a nossa fé crescer. E aí você pode me dizer: Ah, Paloma, mas eu não faço tantas coisas porque Deus me deu uma medida pequena de fé. Tipo assim, essa é a minha medida e não é minha culpa, porque foi Deus que me deu uma medida pequena de fé. Mas não é bem assim. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, a parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, o Senhor cobra a cada um de acordo com o que Ele deu. Por exemplo, se Ele te deu 2 talentos, você tem a responsabilidade de transformar em 4. Se Ele te deu 5 talentos, é porque você consegue transformar em 10. O que não pode é a gente enterrar a pequena porção que a gente recebeu. O que não pode é a gente se conformar com aquilo que nos foi dado, quando era para a gente multiplicar isso, porque o reino de Deus é sobre multiplicar. O reino do inimigo é sobre dividir e subtrair, mas o reino de Deus é sobre multiplicar, é sobre somar. Então, se o Senhor nos deu uma medida de fé, nós temos a responsabilidade de fazê-la crescer e de dobrá-la. Se a gente almeja um dia
colocar as mãos sobre o enfermo e declarar a cura sobre a vida dele e ele ser curado, nós precisamos chegar ao ponto e à postura, ao posicionamento de alguém que coloca as mãos sobre o enfermo e espera que ele seja curado. Porque o mundo espiritual, ele age em resposta ao exercício da nossa fé. Nós exercitamos a nossa fé, nós agimos e o mundo espiritual reage. Lá em Mateus capítulo 17 acontece um episódio que os discípulos tentam expulsar um demônio e não conseguem. E aí eles perguntam a Jesus por que eles não conseguiram. E aí Jesus responde: por causa da pequenez da sua fé. Porque eu te digo que se você tiver fé como um grão de mostarda, você dirá a este monte: passa daqui para lá, e ele passará. Nada vos será impossível. E aí a gente pode perceber que o mundo espiritual ele reage ao mundo físico. Jesus disse: vocês dirão a este monte: passa daqui para lá. Existe uma iniciativa que precisa ser tomada da nossa parte para que o impossível aconteça. Nós dizemos: seja curado, com esperança, com fé, com convicção de que aquilo vai acontecer, e aquilo acontece. Nós dizemos que esse monte se mova daqui para lá com convicção, e essa convicção é que traz a reação do mundo espiritual e faz com que aquilo se concretize. Então, nós precisamos exercitar a nossa fé, independente da medida de fé que o Senhor tenha repartido a cada um de nós. Nós temos responsabilidade e nós temos condições de fazê-la crescer. Quanto mais a gente usa, mais ela cresce. Quanto mais a gente usa, mais ela cresce. Então, que a gente não se conforme com o nível de fé em que estamos, mas que nós busquemos alcançar a maturidade de fé, que nós busquemos multiplicar a nossa fé e fazê-la crescer. Nem que seja crescer para ficar do tamanho de um grão de mostarda. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela revelação da Tua palavra maravilhosa. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, muito obrigada pela riqueza da Tua sabedoria. Muito obrigada por esses conselhos da Tua palavra, Pai, que nos mostraram que nós temos uma responsabilidade, um dever e a capacidade de fazer com que a nossa fé cresça, para que nós possamos viver o extraordinário na Tua presença, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Te pedimos, Pai, não nos deixe, Senhor, fixar os nossos olhos nas circunstâncias, nas tempestades, naquilo que os nossos olhos veem, mas que nós fixemos os nossos olhos em Ti, Senhor, que Tu sejas o nosso alvo todos os dias. Ah, Pai, que nós possamos ler a Tua palavra, absorvê-la de forma que ela venha gerar fé no nosso coração e que o Teu Espírito Santo possa regar essas sementes no nosso coração de forma que ela cresça e frutifique, Senhor, para a glória do Teu nome, de forma que a gente dê frutos para o Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, te pedimos que nós alcancemos uma fé tal qual a do centurião que Te admirou, que admire não só quem está à nossa volta, mas que também nós fiquemos admirados com tudo o que estaremos vivendo contigo pela fé, e que também o Senhor se admire conosco e se alegre conosco por causa do crescimento que o Senhor mesmo terá nos proporcionado. Pai, te pedimos, Senhor, aumenta a nossa fé a cada dia, aumenta a nossa fé, porque nós não queremos deixar de viver nada que o Senhor preparou para nós. Nós não queremos deixar de viver nenhum milagre, nenhuma maravilha, porque sabemos que o Senhor tem prazer em nos proporcionar experiências contigo. Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Um ótimo dia para vocês e que seja abençoado em nome de Jesus. Até a próxima!